Fala galera, bem-vindo de volta ao canal do Thiago Prego para um tutorial hoje sobre como lidar com o personagem morrendo ao cair, beleza? Então, para isso, de cara, a gente vai continuar da onde a gente tinha parado no último vídeo, que a gente controlou o personagem usando as teclas A e D do teclado, A movendo para a esquerda, D movendo para a direita. E por que que a gente quer lidar com essa questão de queda? Porque, por exemplo, com o personagem andando ali para a direita, ele vai chegar na borda, ainda não dá para pular nesse jogo, então ao chegar ali no final ele caiu, e se a gente deixar o mouse aqui no player, você vai ver que o valor de Y está ficando cada vez mais negativo e ele está caindo para sempre. Então, para simular a ideia do personagem morrer, geralmente em jogo plataforma, quando o personagem morre numa fase, ele volta para o início da fase. Hoje em dia isso é muito comum em jogos plataforma. Então o que a gente quer fazer? Poderia carregar de novo de várias maneiras diferentes, mas a forma que a gente vai fazer nesse tutorial é carregando de novo essa cena. Lembrando que no Unity a estrutura principal para gerenciamento do que acontece no jogo são as cenas. Então isso aqui, a cena é como, por exemplo, fossem as fases. Pode ser isso e pode não ser, mas por enquanto vai ser isso. Então, quando o personagem cair, quando ele passar de uma determinada altura, significa que ele morreu e ele vai carregar de novo a cena. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Primeira coisa, a gente vai precisar criar algum tipo de verificação se o personagem passou de uma determinada altura. E a maneira mais simples de fazer isso é com a ideia de collider. Então, mas é um collider que eu não estou vendo nada. Então, esse nosso player, por exemplo, se a gente der um zoom nele aqui, ele tem esse collider do tipo box collider. Então, você não está vendo por causa do meu rosto aqui, vou tirar o meu rosto para você poder ver. Então, é do tipo box collider. Se a gente vier para o midground, por exemplo, ele tem um collider, você consegue ver aqui, ó, a linha verde em volta da plataforma, do tipo Tile Map Collider e Composite Collider. Vou voltar aqui com o meu rosto. Então, a ideia é a mesma, só que tanto do player quanto do midground existe o collider e existe a parte gráfica. No nosso caso do gerenciamento de queda, não estou preocupado com isso, então vou criar um empty game object chamado fall, e eu já criei um script chamado fall. Então, antes de criar os tutoriais, eu crio os scripts, faço as verificações. Então, para não dar conflito de terem duas classes com o mesmo nome, vamos criar aqui nessa parte aqui, ó, de My Assets, tem aqui, ó, Player Out. Eu vou criar aqui um C# script chamado Fall Out. Então, do mesmo jeito que a gente fez com o Player, eu vou fazer com esse gerenciamento de queda. Vamos esperar ele acabar de compilar. Então, você não viu, mas acabou de preencher uma barrinha aqui no canto inferior direito. E aí ele, depois de compilar, não deu erro, ele carrega de novo. Vou arrastar agora o fall out para fall, que, vou dar um zoom aqui, é um game object que no Rect Tool é esse círculo aqui, representando onde é que está esse fall. Se botar aqui no Move Tool fica mais fácil de ver. Então, esse pontinho aqui representa esses valores de x menos 8,83, y 1,4 qualquer coisa, z menos 12 qualquer coisa. Vou botar z igual a 0, para garantir que ele está na mesma profundidade do player. Então, inclusive, o player, tá vendo? Está em z igual a 0. Fall também tem que estar em z igual a 0, para não correr o risco de estarem em planos distantes tal um do outro para dentro da tela, que não teria colisão. Ah, mas que isso, Thiago? É um jogo 2D. Se eu desmarcar aqui o 2D, o que a gente vai ver?
a gente vai ver que na verdade a gente está no mundo 3D, mas o Z fica fixo para a nossa visualização no jogo. Tá? Então tem que tomar muito cuidado que de vez em quando dá uns bugs, vamos chamar assim, porque o Z está diferente, eles estão em planos diferentes, tá bom? Então vou deixar aqui no Move Tool e vou inserir um componente que é um Box Collider 2D. Lembrando que tem que ser 2D, tá bom? Vou botar a posição aqui, não está bem o 0 no nosso cenário, vou tentar botar aqui no meio mais ou menos. Vou descer. O que é comum em jogo? Depois que o personagem sai da tela é que reinicia. É esquisito reiniciar sem ele sumir da tela. Então, vou botar esse Box Collider aqui mais embaixo para dar um delayzinho entre ele cair e realmente carregar de novo a cena. Então, vamos apertar aqui o Edit Collider. Vou arrastar, vou passar um pouco da cena, porque imagina que aqui eu tenho uma plataforma e ele pula. Se ele pular muito longe, apesar do jogo ainda não dá para pular, ele não iria cair. Então, é importante a gente passar bastante, garantindo que ele sempre que cair realmente vai encostar nesse collider. O que acontece? Se eu simplesmente deixar desse jeito que está aqui, criei esse Box Collider e rodar o jogo, olha o que vai acontecer. Então, vou botar ele para cair. Então, você não está enxergando nada, mas se eu clicar aqui no player, olha que o Y ele parou de diminuir, parou de ficar mais negativo. Se eu botar aqui, eu estou na perspectiva do jogo, game, se botar na perspectiva da cena, eu consigo ver onde é que está o personagem. O que acontece? Ele está coladinho aqui no collider chamado Fall. E aí ele para de cair. Eu poderia, sim, fazer um teste de colisão normal. Então, a gente ainda não fez nenhum tipo de teste de colisão, eu vou te mostrar, você ainda não sabe a diferença. Mas se o collider for o collider padrão, se eu não mexer nada nesse collider, nesses parâmetros aqui, eu preciso verificar on collision enter. Então, quando um collider encosta num outro collider, existe um evento que é disparado para o jogo, que é on collision enter. Só que o que acontece? Quando o collider ele é um collider normal, acontece isso aqui. Um não consegue entrar no outro. Tá? No nosso caso, isso não vai fazer a menor diferença, porque não dá para ver o personagem. Tá? Então eu coloquei ele baixo o suficiente para não dar para ver. Mas se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, nessa altura, ao chegar nessa posição do player, iria disparar on collision enter e já ia carregar de novo para cá. Nesse nosso caso, é só eu descer mais o collider, garantindo que ele está fora da tela e pronto, vai funcionar. Mas imagina agora que eu quero fazer testes com trigger, são gatilhos. Quando passar num determinado lugar, faça alguma coisa. Isso é muito comum com armadilhas e vários outros eventos que podem acontecer. Quando passa de um determinado lugar, aparece um inimigo, aparece um boss, aparece uma cutscene, enfim, várias coisas que podem acontecer. E se eu marcar aqui como trigger, vai ver que ele vai cair. Por quê? Porque diferente de um collider normal, quando eu digo que um collider é do tipo trigger, ele não impede que outro collider passe por ele e ele só vai ativar o evento on trigger enter uma vez, a menos que você saia do trigger e volte de novo. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Então, vamos considerar que esse collider é do tipo trigger, já para ficar com isso em mente, para eventos desse tipo. Então, quando eu passar por um determinado lugar, dispara um evento. Então, essa ideia é a ideia de um gatilho, é a ideia de um trigger, beleza? Então, vou tirar aqui o zoom um pouquinho,
Então já coloquei o fall script aqui, vamos clicar 2 vezes, ele vai carregar. Então já tem aqui pré-definido start e update, mas na verdade a gente não precisa de nenhum desses dois para esse tipo de evento. Então a gente tem que verificar, na verdade a gente tem que decidir o que vai fazer quando passar pelo trigger. Então no fall eu poderia colocar esse teste no player, mas imagina que tudo relacionado ao player, qualquer tipo de evento relacionado ao player, eu colocar no próprio player, eu vou ficar com um gerenciador de player muito complicado e, verdade seja dita, isso aqui é algo relacionado ao Game Object chamado fall, não o Game Object chamado player. Então, eu vou gerenciar isso a partir dele e não a partir do player. Tá? Então, isso é uma maneira de pensar, tem várias maneiras diferentes de pensar, mas essa é muito comum. Tá bom? Então, isso aqui, inclusive, é algo relacionado ao cenário. Quando o nosso cenário começar a ficar mais complexo, fall vai fazer parte de um Game Object chamado cenário, environment em inglês ou qualquer coisa assim. Tá bom? Então, mas para ficar simples, aqui nesse nosso caso, vou aqui no fall verificar se o que faz quando vem o evento on trigger enter 2D. Então, ao apertar ali enter, ele já preenche com tudo. Então, esse collision é justamente o collider que disparou o trigger. No nosso caso, eu quero que simplesmente quando o player passar por aqui, faça alguma coisa. Porque imagina que daqui a pouco vão ter inimigos nesse jogo. E aí, no nosso jogo, por exemplo, quando o player bater com a espada, chega um pouquinho para trás o inimigo. Isso é muito comum em jogo. Então imagina que eu estou bem aqui nessa pontinha, estou aqui nesse cantinho, o personagem bateu no inimigo, o inimigo caiu. Ele vai ter um collider, um inimigo. Ao passar por aqui, eu não quero que reinicie o jogo, a menos que o que passe por aqui seja o player. Então eu preciso verificar se esse collider que disparou o trigger tem a ver com o player. Tem muitas maneiras diferentes de fazer isso. Eu poderia, por exemplo, dizer que é exatamente o collider do player que eu quero. Como é que eu faço isso? Então eu posso vir aqui, ó, no Visual Studio, venho aqui, ó, vou criar algo que é muito interessante no Unity, é que se eu tiver uma variável do tipo private collider 2D player collider, por exemplo, que eu quero verificar se o collider é o player collider, o collision, por exemplo, é o player collider, se for do tipo private, ninguém a não ser esse script tem acesso. Então, eu não poderia acessar de fora. Inclusive, eu não consigo acessar pelo inspector. E por que eu gostaria de acessar pelo inspector do Unity? Para que eu possa arrastar o player para algum lugar. E para a gente fazer isso, ou eu digo que esse collider é do tipo public. Então, se eu fizer isso, e você vai ver muitos tutoriais que fazem isso daí, salvei o script. Então, eu vou vir para cá, vou esperar ele acabar de carregar. Então, você vai ver que vai aparecer aqui agora um campo, ó, player collider e nenhum. Se eu fizer isso, ó, se eu pegar agora o player, clicar e segurar, se eu só clicar e soltar, ele vai para o inspector do player, saiu do inspector do fall. Então, das duas, uma, ou eu venho aqui no fall, clico e seguro no player e arrasto até aqui, isso é uma maneira de fazer. Ó. Eu vou clicar aqui e apagar, eu vou apertar Del. Eu posso vir aqui no fall, tá vendo que tem aqui um símbolozinho de uma trava? Se eu clicar aqui, mesmo que eu clique no player, ele não sai do inspector do fall, porque eu travei. Então, venho aqui no player, arrasto para cá, pronto, beleza. E se eu clicar aqui, ó, viu que piscou o player? Vou apertar Delete de novo, vou desmarcar isso aqui. Tem uma terceira forma que é vir aqui, ó, na bolinha e vão aparecer todos
Collider 2D que estão na cena. Então eu poderia simplesmente escolher o player, apertar o X, que ele vai fazer a mesma coisa, é o mesmo player. Eu geralmente arrasto e jogo. Só que, por que é ruim fazer isso? Chamando a variável do tipo public. Porque, na verdade, outros scripts poderiam acessar e fazer o que quiser com esse objeto da classe Collider 2D. Isso não é uma boa prática de programação, apesar de você ver muitos tutoriais fazendo isso. Eu quero que seja private, para só esse camarada acessar, mas como é que eu vou liberar para o inspector, para eu conseguir arrastar e colocar lá? Existe uma coisa chamada no Unity, que é Serialize Field. Se eu escrever SER entre colchetes, ele já sugere preencher tudo, que é Serialize Field. Então eu estou dizendo que esse campo aqui, esse Private Collider 2D, Player Collider, ele pode ser visto pelo Inspector. Significa mais do que isso, mas aqui para o nosso caso, para efeito daqui, isso é suficiente. Eu posso deixar desse jeito, colocar nessa linha Serialize Field, vir para a linha de baixo e deixar assim, porque no C#, enquanto não encontrar um ponto e vírgula ou um limitador de escopo, eu estou na mesma instrução. Eu prefiro deixar na mesma linha, tá? Mas fica a gosto do desenvolvedor. Então, se eu fizer isso, salvar, voltar aqui para o Unity, você vai ver que esse campo vai continuar aparecendo aqui. Mas ele agora não é mais public, ele é private, ou seja, só o fallout vai ter acesso àquele objeto, àquele atributo da classe fallout. Ninguém mais vai ter, só que pelo Inspector eu consigo clicar na bolinha e escolher aqui o player, ou clicar aqui no player, arrastar e soltar. Para esse efeito é exatamente a mesma coisa que o public. E o que eu posso fazer a partir disso? Eu posso verificar se primeiro if player collider é diferente de null. Por quê? Porque se eu esquecer de atribuir ao player, não vai dar erro de execução no jogo. Mas, além disso, além de testar se o player collider é diferente de null, eu quero verificar se o player collider é igual a collision, se é o mesmo collider. Ou seja, se aquele que disparou esse onTrigger Enter 2D, se era o collider do player. Se essas duas condições forem atendidas, o que eu quero fazer? Eu quero carregar a cena de novo, mas só para a gente ver isso em parte, vou botar aqui debug log, player morreu. Então não só morreu, vou botar aqui caiu. Pronto, vai ficar muito específico. Então vou salvar aqui, vamos esperar carregar. Vamos ver se isso aqui vai funcionar agora. Então, apertamos aqui play. Então, arrastando aqui para o lado. E agora, será? Opa, apareceu aqui embaixo, na esquerda. Na sua tela não está aparecendo. Então, vou mostrar aqui no console. Então, aqui, ó, player caiu. Beleza, bacana, deu certo. Digamos que eu não tenha colocado esse teste aqui, ó, se o player collider é diferente de null. Mas aqui no Inspector eu esqueci de atribuir ao collider do player. Por algum motivo eu esqueci. Como isso é algo feito na execução, não tem como o compilador saber. Então, por enquanto está de boa. Quando der o trigger enter, é que ele vai verificar aquela questão do collider. Esse objeto aqui do tipo Collider 2D, chamado Player Collider. Então, na hora que isso acontecer, vai dar um erro. Na verdade, ele não deu erro nenhum, porque o Player Collider é null, então é o valor dele, e o Collision, ele não é null, mas não disparou aquela mensagem.
Tá? Então é um erro de execução, mas geralmente quando a gente quer usar algum tipo de objeto de uma classe e a gente que vai ser setada via inspector e por algum motivo eu não fiz o teste se é diferente de null, às vezes eu esqueço de colocar e aí quebra o jogo, ele para de funcionar. No caso aqui ele não quebrou, mas não funcionou direito. Não iria carregar a cena, o jogador está caindo para sempre e você não consegue jogar, ou seja, é um bug do mesmo jeito, é um funcionamento diferente do que a gente gostaria. Então, vou voltar com aquele teste e para realmente ser um tutorial bacana, algo legal, tem um jeito também diferente de fazer, eu vou comentar isso aqui. E vou criar aqui embaixo o Private Collider, Player Collider, mas em vez de pegar pelo inspector, então não tem Serialized Field, não vou conseguir fazer pelo inspector, vou escrever aqui, ó, Start, você vai ver que ele já vai vou escrever aqui Start, então na hora que eu botar o parênteses, ele já vai botar o resto. Então é o Private Void Start, lembra que só é chamado quando o GameObject é inserido na cena, quando carrega a cena. Então, o que eu quero fazer? Eu quero atribuir o Player Collider a alguma coisa. Então, como é que eu faria isso? Eu teria que pegar um componente do tipo Collider 2D, mas de alguém. Quem é esse alguém? Então, eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Vou escrever GameObject.find. O que ele faz? Ele procura um GameObject que tem um determinado nome. Então, lembra lá que o nome do nosso GameObject é Player com P maiúsculo. Tem que ficar igualzinho. Então, o resultado desse GameObject.findPlayer é um GameObject, se ele encontrar. Se ele não encontrar, é null. Mas, uma vez que ele tenha encontrado, agora o que eu tenho que fazer? Get component, então é um componente do tipo Collider 2D. Então, o que ele vai fazer? Se ele conseguir achar um GameObject chamado Player, exatamente desse jeito, e ele tiver um componente do tipo Collider 2D, ele vai atribuir a essa variável Player Collider. Será que vai funcionar isso aqui? Então você vai ver que vai sumir esse Player Collider daqui, porque a gente tirou o Serialized Field. Então, tá vendo? Não tem mais. Vamos ver se vai funcionar. Bom, vamos lá. Eu poderia cair para o outro lado, né? Que é mais rápido. Mas é para criar um suspense. Opa, funcionou. Player caiu. Então, isso é uma outra maneira de pegar, mas se eu vier aqui e chamar de outra coisa, botar aqui Player com P maiúsculo, por exemplo, vamos ver, será que vai quebrar? Então, para ter menos suspense, vamos aqui, ó, tá vendo? Deu erro. Ó, null reference exception. Object reference not set to an instance of an object. E ele diz onde é que tá? Tá no fallout.start. Onde? No arquivo fallout CS na linha 12. Se eu clicar 2 vezes, ele vai para lá. Então, o que aconteceu? Ele não conseguiu, porque ele tentou chamar esse método getComponentCollider no resultado desse GameObject.findPlayer com P maiúsculo, mas ele não conseguiu encontrar. Então, quando ele não conseguiu encontrar, na hora que ele chamou o getComponent, ele deu erro, porque é como se fosse null.getComponent. Não tem como, vai dar errado. Então, isso é uma maneira que a gente chama de não segura de fazer. Então, nesse sentido, pelo Serialized Field, arrastar e botar lá, é mais garantido. E tem, por fim, uma outra forma de fazer também, que é um pouquinho melhor do que essa. Então, tá vendo aqui, ó, que no Player, se eu vier aqui, ó, tem um tag. Então, todo GameObject tem ali, ó, um tag, que todos eles estão untagged, que significa sem tag nenhum, sem nenhum tipo de etiqueta. E já existem algumas etiquetas padrão. Então, o próprio Unity já cria respawn, finish,
editor only, main camera, player, game controller e tem add tag. Então tá vendo aqui, ó, tags. Então é aquela mesma tela de tags and layers que a gente já mexeu no sorting layer, mas agora é uma lista de tags que o desenvolvedor bota. Como já tem a tag player, eu poderia simplesmente vir aqui em tag, colocar, ó, player. Então tudo que agora tiver essa tag player vai ser considerado player a título pelo menos de tag. Como é que a gente usa isso? Então eu poderia tirar isso daqui, eu vou comentar, em vez de tirar, vou comentar isso aqui também. Eu vou comentar esse if aqui. E o que eu vou fazer agora? É um outro teste. If collision, que é o collider que disparou o onTriggerEnt 2D. Se eu clicar aqui, ó, tem uma coisa chamada compareTag. Isso é um método, ou seja, ele vai pegar a tag desse collider. E aqui eu vou botar a tag. E aí eu tenho que botar a string do jeito que está lá. E lá está escrito player com P maiúsculo. Então, não é porque aqui está player com P maiúsculo. É porque aqui está player com P maiúsculo. Então, vamos ver se isso vai funcionar. Então, vou cair aqui para a esquerda. Então, funcionou. Por quê? Porque, ó, a tag aqui é player. E o que acontece? Se eu agora, sei lá, quis mudar o nome, por algum motivo eu botei player com P maiúsculo, P minúsculo, que no nosso outro exemplo deu errado, quando eu tentei pegar o GameObject. Então aqui é uma comparação. Vamos ver se vai. Funcionou. Por quê? Porque apesar do nome aqui do GameObject ser player com P minúsculo, a tag continuou player com P maiúsculo. Então, eu dei aqui várias opções para você. Isso fica para gosto do freguês. Eu vou deixar essa última porque sim. Como é que a gente então faz a última parte desse tutorial, que é verificar, após a verificação de que ele passou ali pelo trigger, de que de fato ele caiu, para que carregue a cena novamente. Então, isso vai significar então que ele morreu e aí teve que começar tudo de novo. Para isso, a gente tem que voltar lá no script do fallout. Então, precisamos inserir uma parte que é de gerenciamento de cenas. Então, quem faz isso é a collection, que é o nome, entre aspas, de biblioteca, né, algo mais específico, é uma parte da biblioteca, né, dentro do Unity Engine. E no caso do Visual Studio 2022, ao escrever aqui dentro Scene Manager, tá vendo? Ó? Ele já diz, ó, e Scene Manager é dessa collection aqui, chamada Unity Engine Scene Management. Se eu clicar aqui, ao apertar Enter, você já vai ver que aqui em cima ele vai adicionar sozinho a collection Scene Management. Se você não tiver na versão 2022, né, as versões um pouquinho mais antigas, então a 2019, por exemplo, não faz isso automaticamente. Você tem que colocar aqui using Unity Engine.Scene Management, aí ele vai reconhecer o Scene Manager. Então, ponto load scene. Então, isso aqui é o método que carrega a cena. Então, se eu quiser, por exemplo, passar de fase, imagina que é isso, eu chego num determinado lugar, mato um boss, enfim, faço alguma coisa e vou para outra cena. Então, a maneira de fazer isso é com load scene. Tá? Então, e quando usa o load scene, ele joga fora tudo que estava na cena e carrega o da próxima cena. Se for a mesma cena, ele joga fora tudo e carrega tudo do zero. Então, nesse nosso caso aqui, é exatamente o que a gente quer fazer. Mas como é que eu aviso qual é a cena que eu quero carregar? No nosso caso, só tem uma única cena, mas o método não sabe disso.
Então, se eu abrir aqui o parênteses, a gente vai ver que tem 6 formas diferentes de chamar esse método. Um deles é com um número inteiro, que se chama, aqui ó, a variável é scene_build_index. O que é isso? A gente vem aqui na IDE do editor do Unity, vem aqui em File, Build Settings, e aqui em cima, ó, já na cara do gol, tem Scenes in Build, porque eu posso ter várias cenas aqui no meu projeto, mas não querer adicionar todas elas ao Build. Build é quando eu venho aqui e aperto o botão Build, ele vai realmente compilar tudo do jogo e vai gerar um executável. Então, num tutorial mais na frente a gente vai fazer isso. Então eu só tenho essa cena, então vai ver que ela está na pasta Assets, que é a raiz, Scenes/Scene 0. Então eu posso adicionar outras cenas e se eu olhar aqui, eu tenho o número 0 do lado. Então, se eu for carregar do método, usar esse método do jeito aqui, ó, pegando pelo modo do build index, ó, paguei aqui, ele vai falar, ó, int scene build index. Se eu colocar 0 aqui, então eu vou garantir que é a cena 0 naquele índice, que se eu tiver várias cenas eu posso mudar a ordem. Então, só para você entender, eu tenho, vou criar aqui uma cena vazia, vamos lá, assets, aqui eu tenho vários outros assets que eu já baixei, mas vem em scenes, inclusive aqui eu já tenho uma cena que veio com um asset que eu baixei, chamada demo scene, mas se eu vier aqui em create, scene, então tá aqui, ó, scene, vou chamar de scene 1. Ele criou uma cena vazia. Se eu vier aqui, ó, build settings, tá vendo? Ele não adicionou automaticamente. Então, eu posso arrastar para cá e ao fazer isso, ele colocou o build index no valor 1. Eu posso trocar a ordem, posso clicar e arrastar. Então, se eu fizer isso, ó, a cena 1 ficou com o índice 0 e a cena 0 com o índice 1. Eu poderia fazer isso, poderia ter nomes diferentes, poderia chamar main menu, ending, enfim, intro, e aí várias cenas diferentes. Dá para fazer um monte de coisa aqui, tá bom? Então, isso é só para você ver que, para que serve. Vou tirar essa cena daqui, vou clicar com o botão direito, Remove Selection. Então, só quero uma cena mesmo. Vou, inclusive, apagar essa cena vazia aqui. Só um detalhe, aqui está escrito Scene 0, mas se você criar o seu projeto do zero, como é que criaria do zero a partir daqui de dentro? Né? Ou no caso, se você estiver usando o Unity Hub, é só carregar o Unity Hub, que já vai estar lá em Project, New Project, ou File, New Project, que ele vai chamar justamente o Hub. Então aqui ele tem vários templates, então isso aqui é a mesma coisa que clicar no Unity Hub em New Project. Então ele vai botar aqui todos os templates. Eu criei esse jogo aqui em Core 2D Core. Se criar esse projeto, ele vai criar com uma cena chamada Sample Scene. Eu posso clicar aqui, ó, em Rename. Se eu trocar aqui o nome da cena, ele vai trocar ali. Então o nome original era isso, Sample Scene. Então, se eu fizer isso, ele vai ter que carregar tudo de novo. Então, se eu fizer, ó, trocou aqui para Sample Scene. Lá no Build Settings está Sample Scene também. Então, se eu apertar aqui o Play, vai funcionar também. Então, aqui, ó, só para a gente ver que está funcionando. Então, aqui, ó, Player caiu. Só que agora a gente tem que carregar. Então, vamos fazer isso. Então, ó, Scene Manager.load Scene. Eu não tinha salvo, por isso que não funcionou, tá com asterisco. Vou salvar agora. Então, além de escrever Player caiu, o player vai voltar para esse lugar, mas não é porque ele voltou para esse lugar, ele não teletransportou. Eu poderia ter feito assim, mas ele morreu. Se eu tivesse, por exemplo, verificando a quantidade de coisas que eu peguei, a gente vai fazer isso no outro tutorial, teria que zerar, ou pelo menos colocar o número inicial da cena, aí vai depender do jogo. Então, vamos rodar isso aqui. Então, para a gente criar um suspense, em vez de eu cair aqui para a esquerda, eu vou cair lá para a direita. Será que agora vai? Opa, player caiu e carregou tudo de novo. Beleza? Então, que Senhor Jesus te abençoe muito
E para saber se você realmente chegou até aqui, coloca, vamos lá, coloca aí nos comentários tag igual a player, beleza? Para saber se você chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, bota aí esse comentário, tag igual a player, tá bom? Então, te vejo no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e que Deus te abençoe muito.